Nessa aula nós vamos estudar técnicas de simplificação e redução de circuitos. Essa aula será dividida em 8 partes. Inicialmente nós vamos estudar associação de elementos em série paralelo e também transformação estrela-triângulo. Em seguida nós vamos ver divisores de tensão e corrente e transformação de fontes. Em seguida nós vamos ver algumas propriedades de circuitos lineares, nós vamos ver a propriedade da proporcionalidade entre excitação e resposta e o princípio da superposição de efeitos. Por fim, nós vamos estudar geradores de equivalente de Thevenin e Norton. Nós vamos ver os teoremas de Thevenin e Norton e também como calcular esses equivalentes. Por fim, nós vamos ver o cálculo da potência máxima transmitida utilizando os equivalentes de Thevenin e Norton. O objetivo principal dessa aula é estudar métodos para simplificação ou determinação de equivalentes de circuitos. A utilidade é que essas técnicas auxiliam a reduzir a quantidade de cálculos necessários para a solução do circuito. Algumas técnicas são de simplificação, então elas permitem reduzir o número de nós e ou malhas do circuito. Em alguns casos, permite até a solução do circuito sem a necessidade de aplicar método análise nodal ou análise de malhas. E alguns que serão dos circuitos equivalentes. Então nós vamos substituir parte do circuito que não é de nosso interesse por um outro equivalente mais simples. Isso permite facilitar a solução do circuito. Vamos começar com a associação de elementos em série ou paralelo. Nós dizemos que dois ou mais bipolos estão em série quando eles estão dispostos sequencialmente dentro de um circuito e por eles passa uma mesma corrente. Então nesse exemplo aqui, a corrente I1 deve ser igual à corrente I2, que é igual à corrente IN. E o objetivo da associação é determinar um único elemento equivalente, de tal sorte que a tensão entre seus terminais VAB deve ser igual à soma das tensões aqui dessa associação, quando uma mesma corrente IAB percorre o elemento equivalente ou esses elementos aqui da associação. Então, a IAB deve ser igual a IN e a tensão VAB é igual à soma das tensões dessa associação. Nós dizemos que dois ou mais bipolos estão em paralelo se eles estão conectados nos mesmos dois nós. Então, nesse exemplo aqui, todos esses bipolos estão conectados ao nó A e ao nó B. E, por consequência, terão a mesma tensão. Então, V1 é igual a V2, que é igual a Vn. E o objetivo da associação é determinar o único elemento equivalente, de tal sorte que a corrente IAB que percorre esse elemento equivalente seja igual à soma das correntes que passam nesses bipolos da associação, quando uma mesma tensão VAB é aplicada aqui nos terminais AB. Então, IAB é igual à soma das correntes, então essa corrente é igual à soma dessas I1, I2 e N, e a tensão VAB é igual a Vn. Quando tivermos elementos do mesmo tipo em série ou paralelo, eles podem ser substituídos por um equivalente, então sem modificar as correntes e tensões no resto do circuito. Então, aqui nesse exemplo aqui nós temos dois resistores em série que podem ser substituídos por um único elemento aqui equivalente. E aqui nós temos dois resistores em paralelo que também podem ser substituídos por um único elemento. Então o objetivo é reduzir o número de elementos do seu circuito. E essa substituição, como comentado, não altera os valores de tensões e correntes no resto do circuito. Na primeira aula nós demonstramos essa tabela aqui que eu montei. Nós temos associação em série e paralelo para resistores, capacitores e indutores com as expressões aqui. Então essas expressões podem ser utilizadas para a simplificação do circuito. Vamos resolver aqui esse exemplo de determinar a resistência equivalente entre os nós A e B. Inicialmente, note que R3 e R4 estão em série nesse trecho aqui. Então, nós podemos substituir esses dois resistores por apenas uma resistência de valor R3 mais R4. Ao fazer isso, nós vamos notar que essa resistência equivalente estará em paralelo com R2. Então, R equivalente BC será R3 mais R4, que é o resultado da associação em série dessas duas resistências, em paralelo, isso aqui é o símbolo de paralelo, com a resistência R2. Resta agora fazer os cálculos aqui, utilizando a tabela que foi apresentada no slide anterior. Bom, determinada a resistência equivalente entre os nós B e C, nós podemos substituir esse trecho por apenas um resistor, e agora fica fácil ver que a resistência equivalente entre os nós A e B será R1 em série com resistência equivalente BC, que é a soma. Tá? Então podemos só substituir aqui e chegamos no resultado. Tome cuidado que
em algumas situações não é possível simplificar o circuito utilizando a associação série paralela. Tá? Esses dois resistores aqui nesse exemplo, eles não estão em paralelo. Deixa eu voltar no slide anterior. O que define uma associação em paralelo é você tem que conectar os mesmos terminais aqui no mesmo nó. Então note que esse terminal do resistor R2 está conectado diretamente a esse terminal do resistor R1 e o outro terminal do resistor R2 está conectado ao outro terminal do resistor R1. Então note que esse nó é igual a esse e esse nó é igual a esse. Nesse desenho aqui dá para ver que esse nó não é igual a esse nó, porque tem um resistor aqui no meio. Então, esses dois resistores não estão em paralelo, apesar de estarem desenhados na vertical. Da mesma forma, esses dois resistores, eles não estão em série. O que define dois resistores estarem em série é eles estarem sequencialmente dentro de um circuito e por eles passar uma mesma corrente. Agora, note que nesse circuito, esta corrente é dividida em duas partes. Ou seja, essa corrente aqui desse ramo é diferente desta corrente. Então, esses dois resistores não estão em série. Para resolver esse circuito aqui, simplificar esse trecho, será necessário utilizar a transformação estrela-triângulo que nós vamos ver na sequência. Antes de prosseguir, vale um comentário geral sobre simplificação de circuitos. Isso aqui vale para qualquer técnica que será vista nessa aula, não só para associação de resistores, que é a seguinte. Quando nós vamos simplificar o circuito, nós devemos tomar cuidado para não perder de vista incógnitas do problema e sinais de controle de fontes vinculadas. Tá? Por exemplo, aqui nós temos um circuito que tem uma fonte vinculada que é proporcional à tensão V1, tensão nesse resistor. Note que nesse exemplo aqui eu posso fazer a associação em paralelo dessas duas resistências, vou resultar aqui numa resistência equivalente, e note que a tensão V1, que controla essa fonte, permanece aqui na resistência equivalente. Note que essa tensão entre esses dois nós será igual à tensão entre esses dois nós aqui. Então, aqui não há problema nenhum em fazer essa simplificação. Porém, nesse exemplo aqui, a minha fonte vinculada é proporcional à corrente que passa nesse resistor. Então, se eu calcular a associação em paralelo dessas duas resistências, vou chegar num outro elemento e note que essa corrente aqui não é igual à corrente I1. Tá? Essa corrente I é a soma dessa corrente que desce por aqui, mais essa corrente I2 aqui. Então, essa corrente não é a corrente I1. Então, você perdeu de vista a sua variável de controle I1. Nesse curso, nós vamos evitar esse tipo de coisa. Nós vamos evitar que variáveis de controle fiquem ocultas no circuito. Entretanto, para os interessados aqui, é possível ainda resolver esse circuito se nós fizermos uma transformação aqui de variável de controle. Note que nesse exemplo, a corrente I1 pode ser escrita como essa tensão nesse resistor, que eu vou chamar de V, dividido pela resistência. Então, Ki1 pode ser escrito como K vezes V dividido por R. Tá? E note que essa tensão nesse resistor será igual à tensão na resistência equivalente aqui. Então, isso também é V. E agora eu posso seguir aqui no meu circuito e terminar a solução dele. Porém, nesse curso nós vamos evitar esse tipo de coisa. Esta aqui é uma outra situação que nós vamos evitar, que é o seguinte, nós temos um circuito e o interesse é determinar a tensão V1 nesse resistor. Então, V1 é a incógnita do problema. Note que se eu calcular a resistência equivalente entre esses dois resistores, nós vamos obter um único elemento aqui equivalente, porém a incógnita desaparece, ela fica oculta no circuito. Tá? Então, essa situação nós também vamos evitar nesse curso. Novamente, para os interessados, ainda assim é possível resolver esse circuito. Primeiro nós vamos determinar a tensão V aqui nesse resistor equivalente e perceber que essa tensão V é a mesma que está ao longo desses dois resistores juntos aqui. Então, isso aqui vale V. E aí basta utilizar as expressões do divisor de tensão para determinar V1 em função de V. Nós veremos as expressões do divisor de tensão mais adiante nessa aula. Vamos agora passar para a transformação estrela-triângulo. Além das associações série-paralela, existem outras possibilidades de ligação de bipolos. Tá? Entre elas nós temos a ligação estrela, muitas vezes referenciada como ligação Y, e a ligação em triângulo, também às vezes referenciada como ligação delta. E existe uma relação entre essas duas. Tá? Então você pode substituir um trecho do seu circuito que apresenta uma ligação estrela por um outro equivalente em forma de triângulo. Tá? Então a gente vai ter que determinar a relação
entre uma ligação dessa e uma ligação dessa. Para isso nós vamos considerar essas duas ligações isoladas no circuito, então vamos considerar esse circuito dessa forma e esse circuito dessa forma, e vamos igualar a resistência equivalente, por exemplo, entre os terminais A e B aqui da ligação em triângulo, com a resistência equivalente entre o terminal A e B na ligação estrela. Então, aqui nós teremos a resistência equivalente entre A e B será R1 mais R2. Note que o nó C está desconectado do circuito, então toda a corrente que passa por R1 precisa passar por R2. Então, de fato, R1 está em série com R2. Então, aqui R1 mais R2. E desse lado aqui nós teremos RC em paralelo com RB mais RA. Então, RC paralelo com RA mais RB. E aqui está a expressão substituindo aquela tabela que nós vimos da associação em paralelo de resistores. Fazemos a mesma coisa entre os nós A e C e B. Então, temos expressões parecidas. Tá? Então, note que temos três equações que relacionam R1, R2 e R3, aqui da minha ligação estrela, com RA, RB, RC, da minha ligação em triângulo. Se isolarmos R1, R2 e R3 naquelas equações, chegamos nas equações da transformação triângulo-estrela. Tá? E isolando RA, RB, RC, nós chegamos nas equações aqui da transformação estrela para triângulo. Uma observação importante aqui é perceber a numeração das resistências. Note que a resistência R1 está conectada ao nó A aqui, 2 em B, 3 em C. Tá? E aqui na ligação triângulo, RA é oposta ao nó A, RB é oposta ao nó B e RC é oposta ao nó C. Como exemplo de aplicação, vamos determinar a corrente I desse circuito. A minha incógnita é apenas a corrente I nesse resistor de 5 ohms. Esse exemplo aqui apresenta exatamente aquela situação em que não é possível utilizar associação em série paralelo diretamente. Essa resistência não está em série com esta resistência não está em série com esta, essas duas resistências aqui não estão em paralelo e essas duas aqui também não estão em paralelo, conforme apresentei anteriormente. Porém, aqui nós vamos poder utilizar a transformação a triângulo-estrela. Tá? Note que esses resistores definem uma ligação triângulo. Nós temos 18 ohms, 6 ohms e 12 ohms, formando aqui um triângulo. Então, nós podemos usar aquelas equações para transformar essa ligação em uma ligação estrela. Eu já fiz os cálculos aqui. Então, essa ligação é equivalente a um resistor de 3 ohms aqui, e um de 6 e um de 2. Agora, eu vou substituir esse trecho aqui por uma ligação do tipo estrela, que eu coloquei aqui embaixo. Tá? E agora nós temos três associações aqui em série. 3 com 5, que dá 8. 6 com 3, que dá 9, e 2 com 4, que dá 6. Agora eu posso calcular a resistência em paralelo entre 9 e 6, que dá 3,6. E eu posso determinar o valor da corrente. Para isso, eu vou calcular a resistência equivalente entre esses dois resistores aqui, que vai dar 11,6 ohms. E eu posso usar então a relação tensão-corrente nesse resistor para determinar o valor da corrente. Então a corrente será 6 sobre 11,6, que é 0,517 amperes. Note que ao longo desse exercício, a minha incógnita não ficou oculta, ela sempre esteve aqui. Apesar de eu unir a resistência de 5 ohms com a resistência de 3 ohms aqui em um único resistor de 8 ohms, a corrente permanece. Então a corrente que passa nesse resistor de 8 ohms é igual à corrente que passa aqui nesse resistor de 5. Então não há problema algum. Vamos passar agora para divisores de tensão e divisores de corrente. Estes dois divisores não são por si técnicas de simplificação, mas são muitas vezes onde você chega depois de fazer a simplificação do seu circuito. E estas duas situações apresentam resultados aí que vale a pena você memorizar. O divisor de tensão é composto por uma associação em série de resistores conectados a um circuito capaz de fornecer uma tensão E. E o valor da tensão em cada um desses resistores será a função dos valores dos resistores. Então, vamos determinar o valor da tensão V1 e V2. Primeiro, nós vamos calcular aqui a resistência equivalente da associação em série. Então, teremos R1 mais R2 e nosso circuito se reduz a apenas um resistor equivalente com uma tensão E, e eu quero determinar o valor da corrente I. Então, basta calcular a relação tensão-corrente nesse resistor. Nós sabemos que aqui em convenção de receptor teremos E
é igual a resistência equivalente vezes I. Então, I é E dividido pela resistência equivalente. Então, está aqui. Agora, com o valor das correntes, basta aplicar a relação tensão-corrente aqui em cada um desses resistores para determinar V1 e V2. V1 será R1 vezes I e V2 será R2 vezes I. Então, está aqui o resultado. Esse resultado aqui vale a pena você memorizar e a memorização não é muito difícil. Note que V1 será o valor da própria resistência dividida pela soma das duas resistências, então R1 dividido por R1 mais R2, vezes a tensão total E. E a tensão V2 será a resistência R2 dividida pela soma das duas resistências, aqui, vezes a tensão total E. O divisor de corrente é composto por uma associação em paralelo de resistores conectados a um circuito capaz de fornecer uma corrente I. E o que vai acontecer é que essa corrente I será dividida em duas partes, função dos valores de R1 e R2. Então, para determinar o valor de I1 e I2, nós vamos precisar da tensão aqui nesses resistores, que eu vou chamar de V. E para isso nós podemos calcular primeiro a resistência equivalente, R1 paralelo com R2, tá? E teremos o seguinte circuito. Aqui nós temos a nossa resistência equivalente. Temos a corrente I que esse circuito original está fornecendo e eu preciso determinar essa tensão V. Agora note que essa tensão V nesse resistor equivalente é igual à tensão nesses dois resistores. Tá? Então, aplicando a relação tensão-corrente nesse resistor equivalente em convenção de receptor, teremos V é igual a resistência equivalente vezes I. Resistência equivalente de R1 paralelo a R2 será o produto pela soma, isso aqui nós já vimos na primeira aula desse curso, tá? Vezes I. Tendo o valor da tensão, eu consigo calcular I1 e I2 apenas aplicando a relação tensão-corrente em cada um desses resistores. I1 será V sobre R1 e I2 será V sobre R2. Então, substituo aqui e chego no resultado. Esse resultado aqui também vale a pena você memorizar. E a memorização não é muito complicada. É a seguinte. A corrente em um determinado ramo, por exemplo, I1, será a outra resistência. Note que quando calculamos I1, nós usamos R2 aqui. Tá? E quando calculamos I2, nós usamos R1 em cima. Então, a corrente aqui será a outra resistência dividida pela soma das duas resistências vezes a corrente total. Então, I1 será R2 dividido por R1 mais R2 vezes o I. E a corrente 2 será a outra resistência, que é R1, dividida pela soma das resistências vezes a corrente total.